Bom dia e a paz do Senhor, querido irmão, e a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma palavra de fé e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada no livro do profeta Amós, capítulo 7. Nós vamos ler os versículos 14 e o 15. O versículo 14 nos diz o seguinte: E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Versículo 15. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, amados em Cristo Jesus, Amós foi um dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. Amós foi um dos profetas que Deus utilizou para que alertasse o seu povo das nefastas e funestas consequências que haveriam de surgir pelos atos que eles estavam praticando, atos de idolatria, atos de apostasia para com Deus. O povo de Israel deixou o culto de adoração a Deus para adorar deuses estranhos. O rico oprimia o pobre e Deus nunca permitiu, e nem foi do gosto de Deus, que o rico oprimisse o pobre em toda a história da humanidade. A classe rica oprimia a classe pobre, e aqueles que estavam no governo, eles faziam leis injustas para o povo. Outra coisa que Deus abominava eram leis injustas que se faziam para o povo. E Deus enviou profetas para que alertasse o povo que haveriam consequências para os atos nefastos de idolatria, dentre tantos outros que eles praticavam. Lembro-me certa feita de um grande pastor, amigo meu, pregar e dizer que Deus ele perdoa o pecado quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, arrependidos de o termos pecado. Todavia, a consequência pelo meu erro, todavia a consequência pelo seu erro, não é Deus quem irá arcar, somos nós quem arcaremos com as consequências dos nossos atos. E o povo teve que arcar com a consequência dos atos pecaminosos deles, melhor dizendo, pecaminosos, que foi o cativeiro. Deus permitiu que viesse 70 anos de cativeiro. Deus permitiu que viesse mais 70 anos de escravidão. Um povo que esteve 430 anos escravo no Egito, teve que amargar mais 70 anos de escravidão. Ora, amados em Cristo Jesus, Deus levantou o profeta Amós para alertar o povo do seu pecado e das consequências pelo seu pecado. Amados em Cristo Jesus, havia na antiguidade 3 classes de pessoas que se destacavam entre as demais. A primeira classe de pessoas que se destacavam entre as demais eram os reis, da onde vinha um governo do povo de Israel. A segunda classe de pessoas que se destacavam dentre a nação de Israel, que era uma nação teocrática, que era uma nação que exercia a teocracia. Theos, que no grego significa Deus, e cracia, que no grego significa governo, ou seja, governo de Deus. Era um povo que o seu governo era submisso à vontade de Deus. E a segunda classe era a classe sacerdotal. E a terceira classe de pessoas que se destacavam entre o povo de Israel era a classe de profetas. E todas estas 3 classes tinham privilégios dentre o povo de Israel. E aqui Amós, ele vem dizer acerca do seu ministério profético. Ele vem dizer que ele era um diferente dentre os demais. Haviam profetas
que tinham na sua família outros profetas. O pai havia sido profeta, o avô havia sido profeta e ele também era um profeta. Amós era diferente. Isto não aconteceu com Amós. Amós, na sua linhagem, nem o seu pai, nem o seu bisavô e nem o seu bisavô havia sido profeta. Haviam profetas que eram parentes de reis, como por exemplo Isaías, que era primo do rei Uzias, e profetizaram nos palácios. Todavia Amós era também diferente nisto. Amós não tinha descendência real. Amós não tinha descendência nem de nenhuma linhagem de rei algum. Amós, ele era boiadeiro, melhor dizendo, e cultivador de sicômoros, ou seja, Amós era agricultor. Deus tirou Amós de atrás do gado. Deus tirou Amós da agricultura para transformar e fazer Amós profeta. Quem sabe você não traz consigo e não carrega consigo nenhuma característica de alguém que possa parecer vencedor. Você não descende ou não é descendente de ninguém que é rico. Você não descende ou não é descendente de nenhum pastor famoso. Quem sabe você é mais um na casa de Deus, é mais um adorador na casa de Deus. E quem sabe pelas suas características físicas, quem sabe pelos teus requisitos, você não tem requisito nenhum, humanamente falando, para que Deus possa olhar para você e fazer com que você venha se destacar no meio da tua parentela, no meio do teu povo, no meio da tua comunidade. Todavia, eu quero dizer e afirmar e profetizar para você nesta manhã: o Deus a quem eu sirvo e o Deus a quem você serve, ele não escolhe um homem pela sua linhagem, ele não escolhe um homem pela sua aparência física, ele não escolhe um homem pelo seu status social, pela sua condição econômico-financeira, mas Deus escolhe um homem pelo seu interior. Lembra, irmãos, amados irmãos e amadas irmãs, quando Deus disse a Samuel: Samuel, eu não vejo como vê um homem pela aparência, mas eu vejo o interior do homem. E não me agradei de Jonadab, de Abinadab, de nenhum destes que são filhos de Samá, destes que são filhos de Jessé, para os ungir rei em Israel. Mas olhei lá para o pasto, olhei lá para no meio do pastoreio e escolhi um dentre os pastores, que é Davi. Davi haverá de ser rei em Israel. E amados em Cristo Jesus, Deus escolheu Davi após as ovelhas. Eu quero nesta manhã profetizar que Deus escolheu você para ser alguém importante na casa dele. Deus escolheu você para ser alguém que tenha importância na casa dele, não somente ocupar banco, ser membro de banco, sentar em um banco e ouvir o culto, sentar em um banco e participar do culto, não apenas isto, mas Deus escolheu você que está me assistindo nesta hora, para que através de você vidas possam ser ganhas para Jesus. Deus escolheu você como profeta da última hora. Deus escolheu você que está me assistindo neste momento como atalaia da última hora. Deus também te escolheu para ser mais que vencedor e para ocupar posição de destaque. Quando Deus escolheu Amós não tinha nenhum atrativo físico, financeiro, que eu pudesse o colocar na condição de profeta. Deus não viu nenhum atrativo em Amós que pudesse fazer com que Amós viesse a galgar cargo de profeta dentre a hierarquia de cargos que haviam no governo teocrático de Israel. Como eu disse aos irmãos, eram 3 classes de pessoas que se destacavam entre as demais.
eram os reis, onde estava o governo, eram os sacerdotes, onde estava o ofício sacerdotal, e os profetas, e eram aqueles que executavam as leis de Deus, eram aqueles que transmitiam, melhor dizendo, as leis de Deus. Amados em Cristo Jesus, Deus escolheu Amós para ocupar posição de destaque. Eu quero crer, declarar e profetizar nesta manhã em um nome de Jesus, que Deus te escolheu não para ser cauda, mas Deus te escolheu para ser cabeça. Deus te escolheu não para estar por baixo, mas Deus te escolheu para estar por cima. Deixe de dar crédito às lutas e às provações que querem dizer para você que você não nasceu para vencer, que você nasceu para os infortúnios desta vida, que você nasceu para a desgraça desta vida. Não, você não nasceu para o infortúnio nem para a desgraça desta vida. Você nasceu para ser mais que vencedor em Cristo Jesus, e é isto que Deus me traz como profeta, para profetizar para você neste dia maravilhoso que o Senhor nos dá. Deus fez você, Deus te criou, não para você ser mais um no meio da multidão, mas que você venha se destacar no meio da multidão. Quando Deus te exaltar, você vai se destacar no meio da multidão. Eu creio nisto, declaro isto em nome de Jesus. A bênção que Deus está trazendo para você, a vitória que Deus está trazendo para a tua vida, a exaltação que Deus está trazendo para você, fará com que você venha se destacar no meio dos demais. Deus colocará você em posição de destaque, e aqueles que não acreditaram, aqueles que não creram na tua vitória, aqueles que, quem sabe, te humilharam no meio da tua luta, no meio da tua provação, serviram também para te humilhar, para trazer palavras negativas para você, palavras que te colocaram para baixo, quem sabe. Estes verão e contemplarão quando Deus a quem eu sirvo, quando Deus a quem você serve te colocar em local de destaque, quando Deus te exaltar. Eu declaro, profetizo na tua vida esta manhã em um nome de Jesus. Deus te colocará em local de destaque. Deus tirará você, assim como tirou Amós, que era mais um entre os agricultores, era mais um agricultor, era mais um que estava na lavoura, era mais um que estava com a enxada, era mais um que estava com a pá, capinando a pá lá no meio da lavoura, a enxada capinando no meio da lavoura, era mais um entre os demais. Deus tirou Amós no meio da agricultura para torná-lo e fazê-lo profeta, para ocupar posição de destaque. Deus tirou Amós de atrás do gado, era o boieiro, era o boiadeiro, que com a junta de bois ele semeava, cultivava e arava a terra. Deus tirou Amós de após o gado, de trás do gado, e fez de Amós um profeta. Eu quero declarar e profetizar em nome de Jesus. Deus arranca você de trás desta luta, de trás deste problema, de trás deste muro de Jericó, que de repente, quem sabe, está à tua frente, tentando impedir você galgar posição de destaque na tua comunidade, galgar posição de destaque na tua igreja, galgar posição de destaque na tua família. Deus arranca você de Lodebar, a terra da humilhação, e coloca você em posição de destaque. E eles verão, eles contemplarão o Deus, a quem eu sirvo te exaltar. Receba esta palavra de exaltação nesta manhã. Receba em nome de Jesus uma posição de destaque que Deus vai colocar você. Deus colocará você em posição de destaque, em vitória, vitória sobre vitória. É o que Deus tem para a sua vida. Receba esta palavra esta manhã.
Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não esqueçam de ouvir o nosso programa Palavra de Fé, todos os domingos, a partir das 16 horas, pela Rádio Tribuna AM 590 kHz. Todos os domingos, a partir das 16 horas, Rádio Tribuna AM 590 kHz. Você pode nos ouvir através da sua rádio. Você pode nos ouvir através do seu celular, no aplicativo Rádios.net. Você pode também nos ouvir pelo seu computador no www.radios.com.br. Fiquem todos na gloriosa e santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.